Populista é um presidente que ele utiliza a sua carisma, a sua simpatia para convencer a população a votar nele. Então, aqui no Brasil, nós tivemos 5 presidentes que se destacaram mais com essa questão, principalmente da simpatia. E principalmente que ele dizia que era mãe dos pobres. Então, que era, por exemplo, pai dos pobres, por exemplo. Todos eles utilizavam a mesma linguagem, a mesma fala, sempre prometendo muito à população, dizendo que era o pai dos pobres. Esses presidentes que se destacaram aqui na história, apoiando a população, apoiando os camponeses, apoiando os trabalhadores, nós tivemos aqui Eurico Gaspar Dutra, tivemos Getúlio Vargas, tivemos Juscelino Kubitschek, tivemos Jânio Quadros e tivemos também João Goulart. Então, foram esses 5 presidentes que se destacaram de 1946 até 1964. Durante esse período aí, então, que nós vamos ver, de 18 anos, então, foi o período que o Brasil foi governado por presidentes que se destacavam principalmente porque eram carismáticos e tinham grande apoio da população pobre, da massa da população. O primeiro presidente foi o chamado Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, ele era carismático, ele buscou apoiar principalmente os Estados Unidos durante a Guerra Fria, então ele era bem próximo aos Estados Unidos. Ele permitia principalmente que muitos produtos estrangeiros viessem para o Brasil, fossem vendidos aqui, e principalmente ele vai criar um plano. Esse plano criado então durante o período então de Dutra vai ser o quê? Um plano chamado de Plano Saltim. E o que significa o plano? Um plano significa o quê? O objetivo que Dutra tinha na sociedade brasileira durante o seu governo era promover um avanço na saúde, na alimentação, um avanço no transporte e um avanço também na energia. Então, pessoal, vocês então vão terem essa atenção, principalmente em relação a Eurico Gaspar Dutra. Deixa eu permitir alguém entrar aqui. Então, pessoal, vocês vão terem essa atenção que Dutra, então, ele criou o chamado Plano Saltim. Então, esse Plano Saltim, ele vai ser um plano criado, então, por Dutra para melhorar a saúde, a alimentação, o transporte e a energia aqui do Brasil. Então, todos esses campos vão avançarem e vão melhorarem durante o governo de Dutra. O que é que vai acontecer no final do governo dele? A gente vai observar que as pessoas reclamavam que o preço dos alimentos estava aumentando, que os trabalhadores estavam tendo péssimas condições de trabalho e principalmente a gente vai observar que Dutra, ele então vai acabar principalmente saindo do seu governo e a sociedade brasileira passou por uma grande dificuldade. Então, se cair alguma questão na semana que vem, qual foi o objetivo de Dutra durante o seu governo? Foi criar um plano chamado de Plano Saltim, que é um objetivo que todo presidente tem. Todo presidente ele tem um plano, que é um objetivo. O plano de Dutra era criar o Plano Saltim, avançar a saúde, melhorar a alimentação, melhorar o transporte e principalmente melhorar a energia. A gente vai observar então que também ele criou uma Constituição, que é um conjunto de leis, principalmente beneficiando que a gente vê o voto secreto, direitos trabalhistas, a liberdade dos jornais e principalmente a gente vai observar que o Brasil acabava tendo o quê? Principalmente o voto secreto e universal. Ou seja, a gente vai observar que naquela época quem não poderia votar eram soldados de baixo patente, ou seja, os sargentos que nós temos hoje, um policial militar, não poderia votar, e também os analfabetos. O resto da população, todo mundo poderia votar aqui no Brasil. E a gente vai observar que durante o governo dele foi construindo várias empresas, que eu não quero saber isso, mas é importante a gente saber. Foi construído a usina do Rio São Francisco, a rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e
durante esse período, então, a gente vai observar o que é que vai acontecer, então. O segundo presidente, então, populista aqui do Brasil vai ser, então, o famoso Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas ele se tornou muito conhecido por quê? A gente vê que o primeiro governo, que nós estudamos lá na segunda unidade de Getúlio Vargas, ele foi uma pessoa muito autoritária. Porém, nós vamos ver que de 1951 até 1954, Getúlio Vargas volta a governar o Brasil como que? Pela segunda vez como presidente do Brasil. Não é? A gente vai observar como foi o governo de Getúlio Vargas. Super importante todo mundo saber. Vocês vão observar que durante o governo de Getúlio Vargas, ele era uma pessoa, se tornou uma pessoa democrática, que ele não tinha sido durante o seu primeiro governo, ele era uma pessoa que perseguia, era uma pessoa muito controladora, era uma pessoa... Vê se tem alguém pedindo aqui para entrar. Então a gente vê que Getúlio Vargas, durante o seu segundo governo, seu segundo mandato, de 51 a 54, ele vai ser um político democrático. A gente vê então que ele vai ter uma economia nacional, ou seja, ele vai permitir apenas que incentivar que a população compre os produtos aqui do Brasil e principalmente ele valorizava os trabalhadores. Então ele tinha todas as características de um político, principalmente o quê? Tinha as características de um político que buscava o apoio da população, que ajudava os trabalhadores. E é nesse momento que a gente começa então a perceber, pessoal, que além do governo de Getúlio Vargas, o que é que realmente ele vai fazer durante o seu governo? A gente vai observar que haviam muitas pessoas que apoiavam Vargas, principalmente camponeses, operários, os trabalhadores de forma geral, e havia pessoas que odiavam Vargas aqui no Brasil. Os Estados Unidos odiavam Getúlio Vargas porque ele não permitia que os Estados Unidos explorassem nossas riquezas. E havia também o quê? Empresários e os militares que não gostavam de Vargas. A gente vai observar que durante o governo de Getúlio Vargas, ele vai se destacar bastante. Por quê? Porque a gente vai observar então que ele tentou principalmente valorizar o Brasil. Ele tentou fazer com que a população brasileira comprasse os produtos produzidos aqui no Brasil e deixasse de se importarem com produtos feitos em outros países. E a gente vê que isso é uma característica muito importante de alguns políticos, que eles vão ser chamados de nacionalistas. Um político nacionalista é um político que valoriza aquilo que é do seu país, aquilo que é da sua cidade. E a gente vê, por exemplo, que Getúlio Vargas, ele buscava valorizar muito o Brasil e impedir que outros países explorassem as nossas riquezas, que ele vai criar uma campanha chamada de O Petróleo é Nosso. Ou seja, em 1953, a gente vai observar que Getúlio Vargas criou uma das maiores empresas do Brasil, chamada de Petrobras. A Petrobras, como nós vamos observar, ela vai ser criada principalmente para quê? Para que o petróleo ele não fosse roubado aqui do Brasil, para que o Brasil, além de produzir, também pudesse refinar e vender o petróleo para outros países. E a gente vai observar que essa Petrobras, sendo criada por Getúlio Vargas, houve uma melhoria aqui no Brasil. Oi? Alguém falou? Oi? Oi? A gente vê então, por exemplo, 100% do salário do trabalhador aumentou. A gente vai observar então que vários políticos também acusaram Getúlio Vargas de criticá-lo porque ele aumentou o salário dos trabalhadores. Ele vai ser criticado por quê? Principalmente porque o inimigo de Vargas, chamado de Carlos Lacerda, sofreu um atentado, não é? E ele acabou então sendo acusado por quê? O secretário pessoal, nós vamos dizer que, por exemplo, o vigia, aquele que protegia então Getúlio Vargas, ele acabou então sendo acusado por mandar matar
o inimigo de Vargas, chamado de Carlos Lacerda. Até hoje não ficou provado se realmente foi Vargas ou não. Porém, na época ele acabou sendo acusado de mandar matar o seu inimigo chamado de Carlos Lacerda, que era um jornalista e político. A gente vê que quem morreu no lugar dele foi um amigo dele que estava com ele, chamado de Rubem Vaz. A gente vai observar então que muitas pessoas começaram a criticar o poder de Vargas aqui no Brasil. Nós vamos ter pressão dos Estados Unidos. Nós vamos ter pressão dos empresários que não se beneficiavam, não exploravam bastante o Brasil durante a era Vargas. E vamos ter também, principalmente os militares, que não se sentiam bem Getúlio Vargas mandando aqui no Brasil. Então a gente vê que depois de muita pressão, Getúlio Vargas vai ser obrigado a sair e a abandonar a presidência no Brasil. O que é que vai acontecer? A gente vai observar então que Vargas, para não sair da presidência da República, no dia 24 de agosto de 1954, ele comete suicídio, deixa uma carta-testamento dizendo: eu saio da vida para entrar na história. E a partir desse momento a gente vê que Getúlio Vargas, apesar de ter muitas dificuldades financeiras durante seu governo, a gente vê que ele criou a Petrobras. A gente pode observar que, além de criar a Petrobras durante seu segundo governo, ele proibiu que os Estados Unidos explorassem o nosso território. E a gente vê que foram realmente os militares, os empresários e os Estados Unidos que juntos se juntaram então para retirá-lo do poder. Então assim a gente viu o governo dele. E na semana passada nós estudamos o período de JK, que é o período de Juscelino Kubitschek. E o período de Juscelino Kubitschek, qual foi a importância que ele teve para o Brasil? A gente viu que durante o governo de JK foi um período em que a nossa economia ela melhorou bastante. A gente vê que ele tinha um plano chamado de Plano de Metas. Esse plano de metas, ele tinha como objetivo o quê? Industrializar e modernizar o Brasil. É isso que vocês precisam lembrar na semana que vem. JK, que é Juscelino Kubitschek, ele vai ser então o terceiro presidente do período então que nós chamamos de populista. E ele, além de ser um presidente bastante simpático, ele buscava também o apoio da população. A gente vai observar que ele construiu, então, tinha um plano de modernizar e desenvolver o Brasil. A gente vê que ele vai construir hidrelétrica, construiu várias rodovias. A gente vê que ele implantou várias empresas de carros. A gente vê que ele aumentou a produção do petróleo no Brasil. E, principalmente, ele tentou o quê? Modernizar a energia, transporte, a alimentação, a indústria de automóveis e também a educação. A gente vê que o mais que ele se destacou foi o quê? A energia, o setor do transporte e o setor da indústria. Porque na alimentação e na educação ele foi terrível. E a gente vai observar então que JK, principalmente o Juscelino Kubitschek, além de desenvolver o Brasil, ele vai se destacar por quê? Porque foi ele que construiu a nossa capital, não é? Em 21 de abril de 1960. Então, desde 1960, nós vamos observar então que Brasília é a nossa capital, construída por JK, que é chamado de Juscelino Kubitschek. Então, isso nós vimos na semana passada, ok? A gente vê que o governo dele vai sair muito mal. Porque para modernizar o Brasil, ele teve que pedir muitos empréstimos. A gente vê que a década de 50 foi conhecido como anos dourados, surgimento de TV, surgimento de filmes, surgimento de novelas, os filmes de chanchadas. A gente vê que o movimento de música populares, o movimento de Bolsa Nova, e a gente vai observar que isso teve uma grande consequência. Por quê? Para modernizar o Brasil, ele teve que pedir muito dinheiro emprestado aos Estados Unidos. E isso gerou uma grande crise aqui. Por quê? A gente vê que o Brasil aumentou a sua dívida, a população teve salários muito baixos, a gente vê que as empresas nacionais e estrangeiras controlavam a nossa economia e principalmente a gente vê
que houve o quê? Além do Brasil estar endividado, a população estava recebendo pouco, o preço dos alimentos estava muito alto, que é o que nós chamamos de inflação. Então, tudo isso foi provocado porque ele não pensou nas consequências. Ele queria apenas construir a nossa capital, que gastou bastante. Ele também queria produzir muitos carros, desenvolver muitas indústrias, desenvolver muitas estradas, e tudo isso fez com que o Brasil se endividasse muito. E a partir desse momento ele conseguiu terminar o seu mandato, porém ele deixou um rombo na economia brasileira. E a gente vê que essa economia brasileira ela vai passar por essa grande dificuldade quando ele deixou de governar o Brasil em 1961. E agora então, depois desses três presidentes, Dutra criou... Fez o quê? Qual foi a principal coisa que ele fez? Ele criou o chamado Plano de Metas, que era um plano para melhorar o Brasil. Ele prometia, ele tinha uma frase que ele sempre dizia, ele queria modernizar o Brasil 50 anos em 5, porque naquela época o presidente governava durante 5 anos. Então, se cair alguma questão assim, qual foi o presidente que criou o Plano Salto? Dutra. Qual foi o presidente que criou a Petrobras? Getúlio Vargas, em 1953, no seu segundo mandato. Qual foi o presidente que dizia, se eu chegar ao poder, eu vou modernizar o Brasil 50 anos em 5? JK, ou chamado de Juscelino Kubitschek. Só isso. Tudo bem? Laís, conseguiu compreender? Consegui. Então você vai se lembrando de apenas o que eles criaram de importante, certo? JK criou o plano de metas, que era um plano de desenvolver o Brasil. Ele queria industrializar, ele criou a nossa capital para mostrar o seu poder. E também a gente vê que ele dizia que ele queria modernizar o Brasil 50 anos em 5, que é uma frase um pouco estranha. Porém, ele dizia isso por quê? Porque naquela época o presidente ele governava 5 anos, porém, ele queria avançar 50 anos em apenas durante o mandato dele, que era 5. E a gente vê que realmente ele vai conseguir avançar muito. A industrialização, a gente vê que ele construiu muitas estradas, mais de 300 mil carros por ano, e a gente vê que também muitas empresas de eletrodomésticos foram criadas aqui no Brasil. Apesar de que, para modernizar o Brasil, ele deixou a nossa economia arrasada, não é? Principalmente porque, para modernizar, ele precisava de dinheiro, e esse dinheiro vinha principalmente dos Estados Unidos. Ok? Na semana que vem, todo mundo consegue então desenrolar essa questão?